O Coutinho voltou querendo demais, mas pediu para sair, Rafael Chernical. Esse é o tema de hoje, mais um vídeo aqui no Tiratema. Coutinho fora do Vasco. Pede para sair. Pediu para sair o 02, irmão. Bomba, bomba, bomba em São Januário. Meu amigo, eu já dou um pitaquinho da minha opinião. Acho que foi um final atrativo para os dois, meu amigo. Eu acho que vai ser bom para todo mundo nessa história. Pois é, vamos falar sobre isso, cara. Vamos nos aprofundar sobre a saída aí, abrupta, vamos dizer assim, de Felipe Coutinho, que já estava sendo criticado, até vaiado em São Januário e tal. E hoje, né? Hoje, digo, dia 18 de fevereiro, nesta quarta-feira de cinzas, carnaval indo embora, e o Felipe Coutinho anunciando oficialmente sua saída do clube. Vem com a gente mais um videozinho esperto aqui no Tirateima, e dessa vez o assunto é Felipe Coutinho, o pequeno mágico. Bora que bora. Amigos e amigas, senhoras e senhores, mais um videozinho aqui do Tiratema. Teve vídeo durante todo o carnaval, quarta-feira de cinzas também, e assim por diante. Então, se você não está inscrito, você está errado. E se inscreva agora. Mas pode se inscrever, a gente não guarda ressentimento, não, tá tudo bem. É só se inscrever bonitinho, deixa o likezinho aqui no vídeo também, ative as notificações se você quiser ficar por dentro de cada vídeo novo aqui no canal, porque isso é muito importante, não é mesmo, Rafael Chernical? Exatamente, é o que faz o Tirateima chegar em mais pessoas, o debate alcançar mais pessoas e, consequentemente, mais conteúdos, né, Gui? Mais opções de conteúdo e mais interação com a galera. As nossas lives brotarão com certeza, meus amigos. Exatamente, já de antemão eu agradeço aqui aos novos inscritos, já ultrapassamos 500 inscritos, estamos aí tentando chegar gradativamente à marca de 1.000 inscritos, que a partir dela a gente começa a conseguir fazer transmissões ao vivo por aqui, por isso é muito importante o apoio de vocês aqui no Tiratema, esse projeto idealizado com muito carinho por Rafa, por mim, por nós dois, e vocês, é claro, que fazem parte desse time. Bom, Felipe Coutinho fora do Vasco, a bomba que eclodiu pelos lados de São Cristóvão, ainda ali na madrugada de terça para quarta, e hoje, quarta-feira de cinzas, 18 de fevereiro, consumada, exposta aí ao público com o pronunciamento do Felipe Coutinho e tudo. Não vou ficar enrolando, não, vou botar já na tela o pronunciamento aí, postado pelo próprio jogador no seu perfil oficial no Instagram. E aí tem... Vou ler aqui uma parte dele, né? Ele dizendo que pensou muito antes de escrever, pensou mesmo. E é um texto até, cara, pontuado ali, tem um tom emotivo, né, Rafa? E dizendo que ali tem muito respeito e carinho pelos torcedores, pelo clube, que escolheu voltar para o Vasco porque ama o Vasco e tudo que ele representa, que deu o seu melhor sempre, nunca faltou entrega. E aí começa a entrar numa parte que explica um pouco essa saída dele. Abre aspas, né? Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei, quem me conhece sabe disso. E aí, por que ele fala sobre essa questão? Foi dito que ele, substituído no intervalo da última partida do Vasco, não voltou do vestiário, não voltou para o banco, foi embora. O Fernando Diniz foi até interpelado sobre isso na coletiva pós-jogo e ficou ali. Ele foi? Eu nem vi. Foi mesmo? Ficou uma situação até meio constrangedora, né? E de fato ele foi embora, e aqui ele explica que naquele momento, na ida para o vestiário, ele sentiu e percebeu que o ciclo no clube tinha acabado e que não voltou para priorizar a saúde mental e que isso dói muito. E aí, abre aspas novamente, falando em primeira pessoa. A verdade é que eu estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso por aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor, vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Sou grato por tudo que vivi, vou levar o Vasco comigo para sempre, no peito, na história, na vida, de coração. Obrigado por tudo. Um belo texto do Felipe Coutinho. E aí também nos comentários dessa postagem tem um primeiro ali do Neymar, cara, dizendo: cabeça boa, meu irmão, tô contigo sempre. Lucas Moura, Ricardo Oliveira, Nenê, uma galera ali comparecendo para dar uma força ao Felipe Coutinho nesse momento em que ele fala até
da questão da saúde mental, da pressão dele. E aí eu vou entrar no primeiro ponto nessa história, Rafael Chernecal. Cara, não é o primeiro relato disso, né? De jogadores que voltam para o Brasil e sentem essa pressão exacerbada. Ao que você, cara, coloca essa pressão toda e como esses jogadores que vêm com um renome tão grande sentem e se fragilizam diante dessa pressão do futebol brasileiro? Será que é porque eles já vêm pensando que vão conseguir jogar muito fácil aqui e a realidade é outra? Ou queriam ser mais mimados do que realmente são? Enfim, questões aí, vou jogar no teu colo e para a galera também que está nos vendo aqui opinar. Cara, eu acho que assim, é muito cômodo pra gente imaginar ou tentar falar o que o cara tá sentindo para acontecer isso. Mas só que é um debate realmente amplo, né, Gui? Cara, eu acho que existem casos e casos. No caso do Coutinho, especificamente, eu realmente acho, daí é a minha sensação, que ele veio com o sentimento de ajudar, realmente. Eu acho que ele quando ele aceita vir para o Vasco, ele me parece ser aquele tipo de jogador que fala assim, cara, eu quero ir para lá ajudar o meu clube de coração, eu tô afim de ir para lá. E fez esforço para isso. Ao mesmo tempo, cara, eu acho que existe um pouco de imaturidade também nessa história toda, mas também daí aquela coisa, o sentimento do cara, isso vai brotando dentro dele, e tem que analisar a personalidade dele, que sempre foi um cara mais retraído também e tal. Mas eu acho que fica um pouquinho daquela sensação assim, pô, cara, você é o Felipe Coutinho, você jogou Copa do Mundo, você jogou no Liverpool, grande futebol, você jogou no Barcelona. Pô, você acha que você vai vir pra cá e não vai ser cobrado, irmão? Sabe? É óbvio que a expectativa que o torcedor vai fazer em cima do Felipe Coutinho, cara, ela é natural, assim, ele tem que trabalhar já a mente dele com isso. No dia que ele vir pro Vasco e achar bom, pô, cara, o Felipe Coutinho tá fazendo um trabalho de filantropia aqui pra gente, então, Parece que é um favor, né, cara? Eu acho que isso é cara, engraçado, né? sabe? Então, assim, se é pra ser um favor, Gui, então mostra o contra-cheque todo mês e bota ali um valor irrisório. Exatamente. Eu Aí a também torcida acho vai isso. entender que é um favor, né? Porque é muito cômodo também. Você vir, não, beleza, fiz uma força, mas pô, teu contra-cheque tá lá 1 milhão por mês, irmão. Então, assim, não é favor. Você tá recebendo pra isso. E aí, se você afrouxa, cara, é do jogo. Eu acho que é interessante. Acho que a declaração dele é sincera. Você percebe que realmente tem amor pelo Vasco. Só que, cara, é uma coisa meio confusa, assim. Mas eu acho que todo mundo nessa história, Gui, tanto o torcedor, quanto ele, quanto o presidente, eu acho que todo mundo meio que entendeu que realmente, cara, não deu certo. É mais um caso que não dá certo, dentre tantos que geralmente não dão certo, jogadores que já vêm em baixa, mais veteranos, ele nem é tão veterano assim lá de fora. Só que eu acho que tem isso que tu falou também. O cara vem dentro da cabeça dele pensando, cara, eu vou pra lá, eu vou brincar. Se o Deco foi pra lá e jogou pra caramba, se o Sidorf foi e jogou pra caramba, eu acho que eu sou do tamanho desses caras. Então eu acho que eu vou pra lá e vou brincar de futebol. E não é tão fácil assim, né, Gui? Cara, eu acho que assim, é importante falar isso, pelo menos eu vejo dessa forma. Ainda que o Vasco vivencie um momento institucionalmente falando ruim, já há muitos anos, né? Cara, é um clube de cobrança, de torcida de massa e tudo mais. O cara não tá fazendo nenhum favor, até porque o Coutinho, quando ele chega ao Vasco, os termos de negociação são até peculiares. Ele manda o clube contratar os amigos dele. Ele manda contratar Sim. o Souza, o volante Souza, e o Alex Teixeira, que foi recontratado, tinha sido mandado embora, estava sem clube do próprio Vasco, e é recontratado meses depois porque é um pedido do Coutinho. Então, assim, o Vasco já E desde o ainda tenta início o Alan, né? se colocou, né, numa posição até de certa subserviência ao Coutinho, que raramente foi criticado nessa trajetória com um olhar mais crítico ao desempenho dele somente em 2026, cara. Final de 2025 ali com o vice do Vasco e tal. Mas desde então ele foi até, inclusive, poupado, né, pela torcida em meio a fases ruins. Era um cara meio que sempre era deixado de lado. Não, Coutinho a gente precisa muito dele e tal. Tem até alguns números aqui de desempenho do Coutinho, Rafa, para a gente comentar em cima, que eu acho que são interessantes, né? Essa passagem dele no Vasco.
é uma passagem que começa já no segundo semestre de 2024, né? Ele vem do futebol do Catar, cara. Tava jogando no Al Duhail, né? E emprestado pelo Aston Villa, rescinde com a equipe inglesa. E aí ele tinha feito 22 jogos entre Aston Villa e equipe Qatari na temporada 23-24, com um rendimento quase tímido, vamos dizer assim. E aí chega em 2024, se adapta ali, consegue fazer 18 jogos, e em 25 faz a temporada com mais jogos e maior minutagem em toda a carreira, porque o recorde dele havia sido ali, até tá aí nesse print, né, na temporada 18-19, pelo Barcelona ainda, em que ele faz 53 jogos, enquanto em 25 ele faz 56 pelo Vasco, sendo que mais de 1.000 minutos a mais do que essa temporada de 18-19. Então ele foi um cara que realmente foi muito atuante, foi muito presente dentro da temporada do Vasco, que no Brasileirão foi péssima. Na Copa do Brasil foi finalista, né? E quase conseguiu um título expressivo, que seria o bicampeonato do Vasco na competição nacional. E aí em 26 são 7 jogos. Se você olhar pelos números, não é ruim, né? São 3 gols e 1 assistência, mas começa a ser muito mais visado pela torcida Cruz Maltina para ser aquele cara que lidera, né, o rendimento do time e tal. Algo que não aconteceu. O Vasco tem alguns tropeços, uma pressão muito forte em cima do Diniz, né, Rafa? A gente vê aí no campo, no mapa de calor, ele tem uma atuação muito pelo lado esquerdo, mas olha só como ele vem ajudar na saída de bola várias vezes. O que eu acho, esse estilo de jogo hoje em dia do Diniz, ele é muito prejudicial para jogadores que já não têm a mesma intensidade física de outrora. Não sei se você concorda comigo. E é curioso, porque o Diniz tem o maior sucesso dele na carreira com o Ganso jogando no Fluminense. Sim. E ele utilizava muito bem o Martinelli, o André, essa galera para marcar forte, para compensar o Ganso. E não me parece ser a mesma estratégia adotada com o Coutinho, por exemplo. Também tem a questão do jogador, talvez o Coutinho seja aquele cara mais leve, corre mais do que o Ganso, né? Mas o Ganso talvez ele era muito importante realmente nessa saída de bola, porque é um cara de 2 toques rápido, né? Que até por isso ele não aparecia tão na frente na época do Diniz. Ele é um cara que ajudava muito mais, quase como um volante mesmo, né? O Ganso é aquele cara que esperava a bola para fazer ela rodar, né? O Coutinho já é um cara que carrega mais a bola, chuta mais, né? Agora, assim, não sei se tu consegue voltar, Gui, na imagem, uma coisa que eu quero destacar, que eu achei engraçado, cara. Perceba como olhar o futebol por números é uma coisa muito curiosa, né? Como os números às vezes não refletem o que a gente está sentindo realmente ou vendo. Porque tu olha a temporada dele de 25, o número de partidas jogadas, como tu falou, em minutos recordes, 11 gols, 5 assistências. A nota dele do SofaScore ali é 7.20. Está entre as maiores notas da carreira, cara. Esse negócio é impressionante, assim. Ele vai ter notas melhores, talvez lá no Liverpool, que não tá aparecendo na lista, mas tu vê ali no Bayern, que ele teve uma boa passagem até, 7,28, depois um 7,29 nessa transição Aston Villa e Aldo Raio ali, que ele chega a fazer alguns gols ali na Premier League, tava até bem ali, acho que se machuca daí no Aston Villa. Então, cara, o futebol mostra duas coisas, como os números às vezes não mostram o que a gente tá sentindo, e mostra como o Campeonato Brasileiro é realmente exigente, cara. Como tu demanda de mais minutos, demanda de realmente muito esforço para aparecer, e ainda que você tenha números bons como tá aparecendo ali, não fica uma sensação de que você, nossa, foi um super destaque no seu time e tal. Se você parar para pensar em 2025, todo mundo vai lembrar do Ryan. Não vai lembrar tanto do Coutinho. Sim. Então, é curioso, cara. E o jogador que hoje é o expoente ali de protagonismo do Vasco, na atualidade, é o Gomes, né? O colombiano, ponta esquerda, que virou esse jogador que consegue fazer o diferente. O Coutinho estava indo para um lugar de coadjuvante e sem conseguir ter tanta influência, né, protagonismo nos jogos, que passa a ser cobrado por ele ser o maior salário do elenco, né, naturalmente. Em 25, o Nuno Moreira também apareceu em vários momentos, né? Teve um destaque. É curioso isso, cara. Cara, eu acho que também é um olhar individual sobre o atleta, que eu acho que é interessante a gente avaliar. Toda vez que o Felipe Coutinho precisou, foi trazido com um protagonismo acima do comum,
ele patinou, porque é um cara que Verdade. tem uma personalidade, um jeito de ser que parece mais introspectivo, né, e tal, e ele sente a pressão de uma maneira diferente. Apesar nessa época de 18, 19, ele ter feito muitos jogos, uma minutagem alta no Barcelona, ele foi um fracasso na equipe catalã, porque foi trazido por mais de 100 milhões de euros, foi uma contratação, eu acho que tá até hoje, se eu não me engano, no top 5 de maiores contratações da história, em termos de valores. Se não tiver no top 10, eu sei que ainda está. É porque ele jogou muito no Liverpool, ele né? sai pela multa rescisória no Liverpool, porque ele era o craque máximo da equipe. E veja só, ele não consegue ganhar Champions pelo Liverpool, jogando um futebol absurdo. Ele Logo sai do Liverpool, o Liverpool ganha Champions. Monta aquela máquina, né, coletiva. E o Barcelona afunda. Exatamente. Mas assim, ele chega e sucumbe um pouco a essa pressão. Ainda tinha um protagonismo do Messi nessa época muito grande, né? E ele não sabe se encaixar muito bem e tal. No Bayern também não conseguiu ser um titular absoluto, teve bons números até ali, porque o Bayern também tinha uma máquina fenomenal, um elenco absurdo, e ele consegue até fazer uma boa quantidade de jogos, mas longe de ser o Felipe Coutinho do Liverpool, e nunca mais, na verdade, foi Felipe Coutinho do Liverpool. E chega em 24 com, como ele diz mesmo, né, ele abriu mão de dinheiro, né, de outras propostas para vir para o Vasco, mas não fez favor não, cara. A partir do momento que veste a camisa e representa uma equipe da grandeza do Vasco da Gama, ele tem que ser cobrado como tal. E aí até resgato aqui uma declaração do Tite, cara, que foi feita ainda em 2020 sobre o Coutinho, né, e abre aspas, né, ele disse, né, que o Coutinho precisa de carinho, de conversa, precisa ser mimado. É óbvio que ele falou isso entre aspas, né, num sentido para não ser colocado tão ao pé da letra, mas dizendo que a personalidade dele é um pouco frágil no sentido de é um cara que parece guardar muitas coisas para ele, né, mais contido e tal. E eu também vejo isso assim claramente na figura do Coutinho e acho que é o que explica muito essa saída dele no Vasco e de não saber lidar com esse momento de turbulência, de críticas maiores de uma torcida que ele volta sendo aclamado, colocado num pedestal, e até então ele tinha uma ideia da torcida do Vasco. O Coutinho jogou muito pouco no Vasco, profissionalmente falando, né, na primeira passagem, porque ele surge ainda em 2009 na Série B, né? Aí depois joga um pouquinho de 2010, mas já vendido para Inter de Milão e no meio do ano vai embora. Então ele não chega a pegar uma fase em que o futebol dele é questionado. Ele era um garoto ali ainda surgindo para o futebol. Então talvez o cara venha com uma expectativa X, e aí quando isso começa a desaparecer, a se esvair, ele não tem mental para lidar com esse contraponto, e aí mesmo sendo Felipe Coutinho que já passou por tudo isso, né? Olha como é que a mentalidade é uma parada muito relativa e específica, Rafa. Então, eu acho que perceba uma coisa, cara. Eu acho que o Coutinho ele é uma representação perfeita no jogador que precisa de confiança para jogar. Quando ele estava com confiança no Liverpool, ele foi absurdo, um jogador fenomenal. Só que eu não sei se é uma impressão minha, e aí quero a tua opinião também. Eu nunca vejo o Coutinho feliz jogando bola. Eu acho que a felicidade, a leveza de um jogador dentro de campo, ela também diz muito. O Coutinho parece que ele tá sempre triste, deprimido. Sempre amuado, né? Parece que ele tá sempre amuado, parece que ele tá com um problema na cabeça, que ele tá passando por problema em casa. É terapia, né, cara? Pô, quando é estranho isso. Porque você vê jogadores felizes em campo, assim. Tu vê o cara que ele... É um jogador criativo, né, Rafa? É. Eu acho, cara, tem que se normalizar cada vez mais do jogador, cara, investir na questão de terapia, questão de psicanálise e tudo mais, para você ter um lugar de autoconhecimento maior. Eu sei que o entorno, o ambiente, bajula muito o jogador de futebol, até porque ele tem um entorno que é sustentado por esse jogador, né, de empresas e de familiares, que é muito grande, então essas pessoas não se colocam numa posição mais ampla, mais crítica, né, mais de escuta, e só se colocam para bajular e para afagar o ego do jogador. Mas, cara, estamos em 2026, os caras têm que começar. Muita gente já, hoje em dia, olha para isso de uma outra maneira, é claro, né? Mas, pô, isso daí é tema para
um divã, não é para o cara continuar guardando isso, absorvendo, até chegar ao limite dele pedir para sair de um clube que ele gosta e que faz parte da carreira dele. Então, acho que ficam essas lições até em relação ao Coutinho, de como o futebol ainda é abordado nesse sentido, cara. Eu tenho a impressão de que o Coutinho ele fica num conflito com ele mesmo, é uma percepção minha, porque tu vê que ele é um cara que ele é dedicado em campo, ele não é um cara vadio em campo nem nada, e ele tem aquela gana de vencer, você percebe isso. Então eu acho que ele meio que fica num dilema na cabeça dele, cara. Bom, eu não posso ser um jogador mais leve em campo, eu tenho que ficar nessa ânsia de ser aquele cara que eu não consigo mais ser, porque o meu físico não desempenha e o meu psicológico não tá bem para isso. E acaba que ele fica meio perdido, cara, porque, pô, confiança é tudo, o Gui, é tudo. Cara, pra quem lembra do auge dele no Liverpool, é um negócio impressionante, como ele chutava pra caralho de tudo que é lugar, como ele realmente tinha aquela confiança. Não, eu vou fazer, cara, acontecer. Então, eu sempre falo que isso é um sentimento que eu tenho também em relação ao Lucas Moura, né, que é um jogador que, ao meu ver, se tivesse um pouquinho mais de personalidade, como de puxar o protagonismo para si, teria sido um jogador extraordinário, cara. Eu acho o Lucas Moura assim, um dos maiores desperdícios dos últimos tempos do futebol no Brasil. Quando ele vai para o Paris Saint-Germain, eu acho que, cara, ele é um jogador muito bom, cara, muito bom. Só que ele se reduziu àquele lugarzinho de campo no PSG, ficou lá, Ibrahimovic, todo mundo. Então eu acho que alguns jogadores sofrem com essa questão de personalidade realmente quando tentam se encontrar nesse universo do futebol. Falando de jogador tecnicamente acima da média, com uma personalidade meio contida, Dodô, cara. Dodô, hoje comentarista, Grande. né? Que tinha esse, Ótimo exemplo. tinha uma personalidade até semelhante. E ele, cara, trouxe um olhar dele sobre a situação do Coutinho que eu achei muito interessante. Vou colocar aqui para você também comentar em cima, Rafa. Postado nas redes sociais do próprio Dodô, Ricardo Lucas. A, a decisão do Coutinho, que estava sendo vinculado, que ele ia pedir rescisão, eu não acreditei. E aí eu vi a nota que ele soltou. O que passa na cabeça? Primeiro pensamento, acho que não só meu, mas de muita gente. Pô, não sabe lidar com a pressão, não pode ser contrariado, não pode ser substituído, a torcida vaiou, pegou no pé e já milindrou. Cara, isso é uma coisa que a maioria vai pensar. Mas refletindo um pouquinho, pensando, cara, é uma decisão dele. Se ele não tá afim de passar por isso, de escutar um monte de M, que o pessoal fala hoje, e jogador de alto nível, de time grande, com o nome que o Coutinho tem, escuta muita coisa que não é verdade. Ainda mais aqui no Brasil, a gente não é só o Coutinho, é o caso exclusivo do Coutinho. A gente compreende. E uma coisa que é fundamental e é uma coisa que, para mim, é um ponto de vista particular, que eu acho que é coerente. Você tem que respeitar a decisão que o cara toma. E por que ele toma essa decisão? Porque ele está no momento da carreira dele que ele pode escolher. Se ele está afim de passar por isso, se ele está afim de enfrentar tudo isso, se ele está afim de escutar muita coisa que não é verdade, da forma como que ele fez a nota nas redes sociais dele, e querer dar um tempo. Eu acho que eu super respeito o Coutinho. Eu acho que é uma decisão difícil, uma decisão que causa uma repercussão e que muita gente vai falar muita coisa, vão continuar falando coisas que não são verdades. O sentimento pessoal do cara, só o cara que sabe, mas a gente tem que respeitar. Gostaria que ele continuasse jogando, gostaria de ver o Coutinho dando a volta por cima e levando o Vasco a ser protagonista no futebol brasileiro, coisa que eu sempre acreditei que eu gostaria que acontecesse. Mas respeito bastante, acho que ele tem todo o direito, acho que ele está num momento da carreira dele que ele pode tomar essas decisões, e é um cara inteligente. Gosto muito do Coutinho, joguei com o Coutinho quando ele era mais jovem, ele foi... Sem som. Tava com o microfone até mutado, até me atrapalhei, mas 2010, cara, lembro de Dodô e Coutinho juntos naquele Vasco início do ano, que faz um 6-0 no seu Botafogo, Rafael Chenical, que é histórico, assim. Os dois tabelando muito naquele jogo, verdade. Ganhou o mundo, jogador de Copa do Mundo, jogador de sucesso na Europa. Então, o primeiro gol que ele fez foi eu que passei a bola. Mas eu acho que é legal vir aqui e falar que, com tudo isso que muita gente vai pensar, como foi o meu primeiro sentimento quando eu vi a notícia, é você entender, refletir e saber que o cara toma decisão e que a decisão do cara tem que ser respeitada. Boa, é isso aí. O olhar do nosso grande Dodô. Eu vou colocar mais uma coisa aqui nessa história, que é uma opinião de um amigo do Coutinho, que é o Douglas Luiz, que também trouxe aspas fortes, dizendo que não souberam valorizar uma joia da casa.
Ele publicou um stories com a foto do Coutinho e um recado, abre aspas aí, né? Você é brabo demais, irmão. Ninguém vai apagar sua história como atleta e ser humano. Você fez a melhor escolha. Ninguém mais do que você sabe tudo que abdicou para estar de volta. Não souberam valorizar uma joia da casa inacreditável. Eu vou entrar em 2 pontos aqui e vou jogar para você, Rafa. Um é, novamente, cara, o Coutinho não fez favor nenhum, né? Tanto que o Coutinho vai sair agora, o Vasco vai seguir, né? E a história do Coutinho no Vasco em termos de título e de grandes contribuições, ela é ínfima comparada a outros jogadores que são muito piores, né, no todo da carreira do que o Coutinho, diga-se de passagem. E agora, o segundo ponto que eu queria jogar para você é, mas o grande psicólogo Fernando Diniz não conseguiu demover o Felipe Coutinho da ideia e trazê-lo de volta ao prumo, colocá-lo, né, no seu máximo, no seu ápice de confiança para voltar às boas, Rafa? Veja só, o grande profissional que recupera todas as mentes perdidas do futebol, o homem que recupera todo mundo, não conseguiu recuperar o Coutinho. A declaração do Douglas Luiz é corporativista total, corporativista em profissão, em amizade, em tudo, é bizarro. Não souberam valorizar a joia. Por que não souberam valorizar? Ele não jogou, ele não teve chance, ele foi impedido por alguém de fazer alguma coisa, alguém bateu nele. O maior salário do elenco, faixa de capitão, é o camisa 10, tem toda a moral, bandeira dele, cântico para ele, tudo, foi afagado ao extremo nesse tempo inteiro, até sofrer críticas desse ano, também pelo amor de Deus, cara, porque se ele não pode ser substituído, o que é? Porra, se a gente critica que blindagem ao Neymar e a outros, cara, o Coutinho também não é diferente de ninguém nesse sentido. Grandes responsabilidades trazem grandes cobranças também, irmão. É a vida. E eu vou trazer aqui uma comparação novamente com o Lucas Moura, que está no São Paulo, foi vaiado outro dia, tá? E continua lá e voltou a jogar bem. E não fica de muito choramingando, não. Ele vai lá e faz o jogo dele e deu. Então, e eu tem acho mercado, também... tá? Poderia ter ido para outros clubes já nesse tempo. São Paulo acho tá uma crise até institucional maior que a do Vasco. Eu acho que o amor do cara pelo clube, ele não pode se resumir em, bom, tô aqui ajudando a jogar de novo no clube. Ele tem que ser em termos de, já que ele tem esse amor pelo clube, ele tem que saber se colocar no lugar do torcedor e entender o que o torcedor espera dele e o que o torcedor quer para o clube. Assim como o Rafael do Botafogo, por exemplo, que vem nos mesmos moldes, digamos, e pouco fez, pouco produziu, se esforçou, tentou, a torcida entendeu, mas também não ficou se colocando em papel de vítima em lugar nenhum, em momento nenhum. Então, eu acho que isso é muito importante. Você, sim, ser reconhecido pelo esforço que você fez para voltar para o seu clube de coração, mas, amigo, para por aí. Não tem nada de ficar ninguém te bajulando, ou você não pode ser cobrado. Você vai ser cobrado como qualquer outro jogador. Pô, o Edmundo fez infinitamente mais pelo Vasco e não vi ele se colocando em nenhum momento como, ai, nossa, eu sou o coitadinho. Enfim. Isso diz sobre a personalidade do cara, com certeza. E aí, o último ponto aqui para fechar, que eu acho que também vale ressaltar nisso, o Rafa, é de como o digital, né, as redes sociais, os comentários alheios, as opiniões depreciativas, enfim, o debate de futebol ele é muito intenso, 24 horas por dia. As pessoas não dormem, acordam falando de futebol, é de madrugada, é de manhã, é de noite, é de tarde, é programa disso, programa daquilo, post X, B, Y. E, cara, antigamente você não tinha isso, né? Os caras, eles eram... Eu lembro logo daquela reportagem do Ratos da Praia, né? Que é o Cícero Melo lá com o Renato Gaúcho, Edmundo, Romário, não sei o quê. Reportagem. E os caras lá, pô, vivendo a máxima, um futevoleizinho, beat soccer, não sei o quê. E quando você saía do campo, acabava ali, cara. Você não tinha que ficar ouvindo e tudo mais. Até porque principalmente nos clubes carioca, né? Os clubes eram tão desorganizados que os jogadores eles ficavam numa posição até privilegiada em relação aos clubes, né? Eles eram as principais estrelas acima até dos clubes, tão louco que era o negócio. Hoje não, cara. O cara que se acha inquestionável, que tem todo esse entorno que o bajula, na rede social, se ele fizer 1, 2 partidas ruins em sequência, ele vai ser achincalhado em praça pública para todo mundo ver. E nem todo mundo tem mental para isso. Tanto que, eu até relembro aqui, o Renato Gaúcho, cara, ele sai do Fluminense ano passado, do cargo de treinador, num momento em que ele tinha fez a melhor campanha de um brasileiro no Super Mundial de Clubes, né? Ficou na 4ª colocação, né? Foi para a semifinal e foi derrotado pelo Chelsea.
campanha histórica e tudo mais, né? E aí tem uma fase ruim ali na eliminada sul-americana, fase ruim no brasileiro, né? Meio claudicante. E ele, de forma também abrupta, pede para sair. E eu até trago o vídeo dele aqui da justificativa, né, do porquê ele saiu. De alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então a partir de agora vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Se o Fluminense estivesse mal no brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando. E ele fala claramente, né, Rafa? Vou deixar nos gênios da internet. Ele dispara, né, sobre o pessoal das redes sociais. Olha só, Renato Gaúcho, cara, quantos anos de futebol tem o Renato Gaúcho, meu irmão? Para ele entrar em pilha de rede social. É lógico que ele usou isso como álibi, né? Ele não é bobo, ele é malandro e tudo mais. Sim. Mas chama a atenção. E na época, cara, o Renato Gaúcho, ele tinha em 42 jogos, 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Não é maravilhoso, mas também não chega a ser horrível, né? E tinha garantido vaga na semifinal da Copa do Brasil, ainda ia enfrentar o Vasco, né? E estava em 8º no Brasileiro. Só que depois disso tudo entrou o Zubeldia e fez o trabalho melhor dele. E aí eu tava pensando, cara. Foi por água abaixo, Rafa. Então, assim, cara, pô, mental dessa gente para lidar com futebol é o mínimo. Senão exclui rede social, não entra em rede social, vive uma vida diferente. Ou então, cara, assume a bronca e o fardo que é você trabalhar no futebol brasileiro, cara. É que nesse caso aí o ego pega forte, né? O ego ali é muito grande. Pô, então... Aí você trouxe um outro bom ponto, pois é. Aí nada se explica, né? É o ego, cara. O ego do Renato Gaúcho é muito maior do que o entendimento dele de futebol, isso já ficou provado várias vezes. Ele não é um mau técnico, ele tem suas valências, mas ele se perde no ego, porque ele sempre tem que ser o centro das atenções, ele sempre tem que ser o cara, ele é acostumado a ser bajulado, né? Então... Eu volto a falar que os números são esquisitos às vezes no futebol, mas tá aí os números do Beldia, acho que 15 vitórias como mandante seguidas, então desmontou qualquer narrativa dele em questão de time escalado, de tudo mais, e alguém tinha que chegar para ele e perguntar agora, escuta, você ainda banca aquela entrevista que você falou lá? Mas a gente entra no outro ponto também, né, Rafa? Eu acho que o Renato é mais feliz hoje, cara. Então, assim... Sim. Foi um álibi, né, pra ele sair, né? Lógico. E do coach é a mesma coisa, cara. Então o que você traz até me cria um insight aqui de... Acho que eu chego à minha conclusão, cara, dessa história. É o ego frágil, o ego ferido. O cara não sabe lidar com esse momento de ser criticado e ter o ônus da situação contra ele e simplesmente recai nesse lugar de sucumbir à pressão e pedir para sair, para tentar ser abraçado em outro lugar, tentar fugir do confronto, fugir dessa questão, quando às vezes uma terapia, um mesinho de terapia, umas 4 sessões de terapia aí, ou 2 por semana, talvez é mais recomendável, né? Já resolve a parada. E acho que o futebol criou gerações, né? Não vou falar nem a geração atual talvez seja mais ainda, né? Mas criou gerações e gerações de pessoas mimadas e com ego lá no teto, e que sair desse personagem é muito difícil. Acho que o Coutinho é mais uma expressão disso, lógico que à sua maneira, né? Um cara mais introspectivo e tal, e que, como o Dodô bem disse, hoje pode decidir, falar assim, não quero passar por isso não, tem dinheiro, tem meus empreendimentos aqui, vou até abrir aqui a folha salarial para o Vasco trazer outro, e porra, vamos seguir a vida, fé em Deus, valeu, tenho mais o que fazer da minha vida. Só que quebra um legado bonito que ele poderia ter deixado no Vasco, sai sendo mais um jogador na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, e é isso aí, né? É a consequência também desse ato de certa fuga da realidade, cara. Lidar com a realidade é difícil, às vezes é problemático, e aí entra o mental de cada um, como lida com essas questões. Rafael Schenecal, que era a sua conclusão para a gente fechar esse conteúdo aqui, debate sobre Felipe Coutinho. Ótimo conteúdo, boa resenha. Eu acho que é isso, cara. Acho que o ego hoje, Gui, ele resume muito bem o ser humano em geral. Assim, o ego hoje ele comanda quase que todas as ações, porque
perceba que tu tocou num ponto importante, que é hoje a globalização da notícia, a velocidade da notícia, a internet. E a internet hoje, ela é pautada pelo ego das pessoas. O seu ego está toda hora ali sendo colocado em xeque nas redes sociais, onde você está, com quem você anda, quanto você ganha, o que você veste, Para o que bem e você para o gosta, mal. para o bem e para o mal. Então, hoje ficou muito pautado nisso. Até eu fiquei aqui, enquanto tu falava, eu fiquei pensando como o próprio Ganso trabalhou isso bem na mente dele. Ele é banco do Fluminense hoje. O Ganso que já teve alguns ataques de estrelismo nesse sentido de, eu não aceito ir pro banco, não me tira. E eu acho que ele entendeu o momento da carreira e tá ali de boa. E eu acho que o Coutinho, cara, ele poderia ter tido um final muito mais legal no Vasco, de repente terminar essa temporada e daí falar, galera, ou no meio na janela do meio do ano, falar, realmente eu acho que encerrou um ciclo e tal, mas eu tô saindo de boa aqui, não tô estressado, não tem nada. Agradeço a torcida, tentamos e tal. Acho que seria mais legal, porque saiu num tom meio de, eu tô puto, tô estressado, tô de mal com a vida, tô mal psicologicamente, vocês me desgastaram, né? Quando não precisava ser assim. Acho que é esse o recado, realmente. É isso, a conclusão aqui que a gente mais ou menos alinha é de que, cara, entenda, exercite a autocrítica na sua vida, cara, dose suas expectativas e saiba lidar com o contraditório para que os momentos de turbulência, de caos, não acabem te consumindo e fazendo com que você busque a fuga a qualquer custo a partir dessas situações. E a opinião dos senhores, das senhoras e dos senhores que estão nos assistindo aqui. Eu quero saber, o Rafa também quer saber. Comente aqui nesse vídeo, nessa resenha, que ficou mais de meia hora aqui falando papo bom, cara, sobre o Coutinho, sobre as nuances do jogador de futebol. Comenta aqui, cara, a gente quer trocar uma ideia maneira, quer debater sobre esse assunto, que é sobre o Coutinho, mas também vale sobre tantos jogadores e tantas situações no futebol atual. Também, cara, temos outros vários vídeos aqui no canal, feitos aí nos últimos dias, sobre o caso Vinícius Júnior, caso nojento de racismo, mais um que aconteceu. Tem, cara, análise sobre o Fábio no auge aí, em mais um auge da carreira dele aos 45 anos. Tanto conteúdo que a gente está fazendo por aqui e diversificado, então dá uma olhadinha aqui, vou deixar aqui algumas indicações de vídeo aqui no final desse conteúdo. E claro, chegou até aqui, gostou da nossa resenha? Deixa o like, cara, dá o curtir aí na transmissão, nesse nosso vídeo, porque é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e espalhar para cada vez mais pessoas. E é aquela coisa, se inscreva e ativa o sininho, né, Rafa? É isso. A gente agradece muito esse humilde trabalho do Tiratema, que esperamos que seja muito longo e que agregue aí, né, no debate, né? E a gente vê tantos debates às vezes meio fúteis, então a gente gosta de trazer um olhar um pouquinho diferente, realmente um papo mais cabeça, mais crítico e com opinião. E é o que a gente quer saber de vocês, a opinião. Deixem nos comentários para que a gente continue esse debate aí nos comentários, né? Um abraço para todo mundo aí que acompanha o Tiratema. Bora que bora. Aqui você já sabe, aqui o papo é a Vera, esse é o Tiratema. Até a próxima. Forte abraço para geral. Tamo junto!